Boa tarde, professor. Boa tarde também aos auxiliares didáticos. Hoje eu vou explicar o que eu fiz aqui no experimento 4, esse quarto laboratório. É um laboratório analisando ali a relação entre corrente e tensão, primeiramente em um indutor e logo em seguida a gente avaliou também os circuitos RLC, né, onde contém um indutor e um capacitor em série. Pode ser em paralelo também, mas aqui no nosso caso a gente viu o RLC série para ver as curvas de carga, de descarga, como as coisas estão se comportando aqui. Bom, o modelo da apresentação vai ser o mesmo, contudo tem uma pequena diferença. Esse roteiro não foi disponibilizado em .docx, então eu não consegui aplicar as minhas imagens diretamente sobre ele. Então eu vou ler o roteiro em uma aba e as imagens eu mudo para outra aba mostrando exatamente o que eu fiz. Bom, iniciando aqui, a primeira coisa que a gente vai avaliar são duas montagens. A primeira montagem é a montagem onde a gente tem um indutor e um resistor, e uma segunda montagem onde a gente tem um resistor e um indutor, subsequentemente. Bom, realizando a primeira montagem, a gente vê primeiro um indutor, depois um resistor. Eu precisava de 50 ohms, então eu medi 50 ohms no potenciômetro porque eu não tenho aqui dois resistores de 100 ohms para colocar em paralelo e transformar em 50 ohms. E nem tenho 4 de 200 também. Então eu coloquei um potenciômetro em 50 ohms e fiz essa configuração aqui, tensão entrando no indutor, uma tensão de base 2.5 no final do circuito, como se fosse o ground, e o canal B para a gente avaliar tudo que está acontecendo aqui. Bom, então vamos lá. Aqui tem uma parte mais teórica e aqui é onde começa, né? Então ele fala para a gente, usando esses circuitos, aplicar uma onda quadrada com valor de pico a pico de 2 volts e uma frequência de 1 kHz. Bom, fiz isso e aqui estão as curvas características. Em verde, a gente tem a curva de entrada do circuito, que é aquela onda quadrada que eu coloquei no canal A. Em laranja, a gente tem a tensão final do circuito, aquela tensão que está logo depois do resistor. E em rosa, eu estou vendo aqui a tensão que é tensão final menos a tensão inicial. O que é isso? Como a gente só tem uma malha no circuito, essa tensão simboliza exatamente a tensão em cima do indutor, para a gente entender como se dá essa carga, como se dá essa descarga do indutor. Bom, quando a gente tem um raising na onda de entrada, a gente vê que o indutor se carrega. Ele recebe energia e ele descarrega muito rápido. Então, logo na borda de subida, ele já descarrega, na borda de descida, ele descarrega mais ainda para carregar novamente quando o circuito ali ele zera a tensão de entrada. Então aqui, ó, ali perto de 200 microsegundos, de 800 microsegundos, a gente pode perceber que naquela região o indutor está injetando energia no circuito. A gente parou de ter uma alimentação externa, então ele começa a injetar energia no circuito. Olhando agora a relação trocada, né, com o resistor primeiro, a gente vê que primeiro ele injeta uma energia no circuito, ele injeta por um bom tempo, depois ele tem uma parcela linear ali, então ele recebe um pouco mais de energia, ele injeta um pouco mais na queda, então ele cai toda a energia que ele está injetando ali. Bom, essa é a análise que a gente faz sobre a onda quadrada. A gente pode avaliar também as correntes, né? Então, o que a gente tem ali na corrente de entrada? A gente vê basicamente o mesmo formato de onda da tensão de entrada, mas com
um pouquinho de, né, de atenuação. Essa atenuação dada a resistência do circuito, tanto a resistência do indutor quanto a resistência do resistor que está ali. E logo em seguida, a gente começa a avaliar quais os efeitos de defasagem desse sistema agora, né, com indutores. Bom, lá da teoria, a gente lembra que quando temos um capacitor, a corrente fica atrasada em relação à tensão. Quando temos um indutor, a corrente fica adiantada em relação à tensão. Então, o comportamento indutivo é adiantado em relação à tensão. Então, pensando no diagrama fasorial, a gente lembra que lá para o capacitor, o diagrama fasorial é para baixo, né, a corrente e a tensão final. Agora, aqui, o que a gente espera é que a corrente seja adiantada. Então, o fasor dela vai ser um pouquinho para cima ali do que a tensão inicial. Aqui fica difícil ver se está adiantado, se está atrasado, mas olhando aqui no analisador de fase, né, a gente consegue ver que a tensão de entrada está em verde ali, e a corrente e a tensão sobre sobre o indutor está adiantada em relação a essa tensão de base. Ou seja, a gente vê um comportamento diferente daquele inicial. E isso aqui para 1K. Para 10K, 10 kHz, né, de frequência, a gente vê que esse comportamento se acentua muito. Comportamento inverso àquele do indutor, do capacitor. Porque quando a gente tinha um capacitor, quando a gente aumentava a frequência, a gente diminuía essa relação. Aqui a gente aumenta ela. Bom, a gente mediu que a corrente, a resistência do indutor de 22,8 ohms, mais ou menos, aqui deu 22,9, mas ele fica variando um pouco. Então a gente parte para a montagem do circuito RLC. Bom, esse aqui era o nosso circuito RLC. O que a gente quer ver nele, né? A gente quer ver, dado uma onda quadrada inicialmente, como que é o comportamento. Se ele está como subamortecido, amortecimento crítico ou sobreamortecido, né? Bom, para isso a gente tem que variar a resistência. Frequência fundamental dele, né? A frequência crítica, na verdade, é 15,9 kHz, né? 1 sobre 2π raiz de LC. E a resistência crítica que gera o sobreamortecimento, né? Na iminência do sobreamortecimento, 200 ohms, W0 vezes 2L. Então vamos lá. Aqui a gente está com nenhuma resistência no trim-pot, aqui no potenciômetro. A gente vê esse comportamento ali sobreamortecido, a gente consegue ver essa variação, né, essa trepidação antes de se estabilizar. Aqui a gente olha o caso crítico, que é entre o subamortecido e o sobreamortecido. Para que resistência a gente viu isso? 190,81 ohms. Eu vi que tinha chegado perto ali de 200 ohms quando o circuito estava todo montado, então o nosso ohmímetro estava medindo de uma ponta a outra, mas eu lembrei que existiam duas outras resistências do capacitor e do indutor levando em consideração, desmontei e vi que era mais ou menos 190,81. Pensando que a frequência, a resistência era de 200 ohms, a resistência crítica, bateu com a teoria dada as perdas. E aqui só um caso, né, com 1 kΩ, o sobreamortecido. Bom, procurando frequência de ressonância, colocamos uma onda senoidal e ficamos variando a frequência de 10 kHz até 20 kHz. Chegando em cerca de 16 kHz, encontramos a frequência onde a corrente não aumentava mais. Então é a frequência de ressonância, né? Olhando lá atrás, a frequência de ressonância que a gente tinha proposto era de 15,9 kHz. Então está dentro do esperado. E esse foi o experimento 4.